Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós vamos dar sequência no vídeo 569 e também no Livro dos Espíritos, questão de número 447. Hoje nós vamos iniciar um novo tema. Tema esse cujo título Dupla Vista. Na verdade, nós ainda nos encontramos no mesmo capítulo, né? Na segunda parte do Livro dos Espíritos, do capítulo 8º. E depois do tema dupla vista, vem resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista, de forma que esse resumo é maravilhoso e muitas coisas ainda iremos aprender. Então, na questão 447, Allan Kardec interroga os bons espíritos da seguinte forma: o fenômeno a que se dá a designação de dupla vista tem alguma relação com o sonho e o sonambulismo? É lógico que isso é relativo, né? Isso é relativo, isso é complexo. Até porque cada caso é um caso. O que eu costumo dizer é que todos esses fatores, eles encontram-se vinculados ao processo evolutivo do espírito, fora da matéria física, né? E também na alma, quando encontra-se mergulhada no corpo físico. Porque é óbvio que o mesmo arquivo que a alma no corpo físico possui são os mesmos arquivos que o espírito possui. A única diferença é que um reencarnado encontra-se no corpo físico. Desencarnado é chamado-se de espírito. Agora, nós temos que analisar que, como eu acabei de dizer, o mesmo arquivo que o espírito possui é o mesmo arquivo que a alma possui. Agora, esse processo também é relativo, porque isso há de contar com tudo aquilo que aquele espírito, durante existências passadas, arquivou no seu arquivo, nos seus arquétipos e tudo mais. Então, a questão é evolução. Quanto mais evoluído o espírito,
mais distante, mais livre, mais desprendido, ele se vê, ele se encontra. De todos esses processos que o mantêm preso nas condições de alma, no corpo físico, o qual a alma, por mais evoluída que seja, o corpo físico, principalmente no mundo de provas e expiações, acaba se tornando um obstáculo ao espírito, à alma, aliás. Não deixa de ser um obstáculo. Como, por exemplo, a pessoa, vamos ver se você consegue entender o que eu quero dizer nesse sentido. Luiz, mas o que você está dizendo tem a ver com a questão 447, com a pergunta tem a ver. Eu não falo nada assim por conta própria, não. Vamos analisar uma questão. Você aprendeu a ler. Você lê fluentemente, né? Você lê com a facilidade. Você lê um livro em uma semana. De tão inteligente que você é. Vai analisando só para você ver onde é que vai parar essa situação. Você lê um livro em uma semana, de tão inteligente. Você consegue raciocinar com prudência, com bom senso. Só que de repente, você começa a sentir dificuldade para ler. E você se esforça e você não consegue enxergar as letras. Você vai ao oftalmo, né? E o médico ali lhe receita um óculos como esse aqui, né? Fundo de garrafa. E você mete isso na cara. Rosto, Luiz, não é cara. Pelo menos a minha é cara. A sua pode ser rosto. E você começa a ler perfeitamente, porque melhora a visão. Mas aí vamos fazer uma outra jogadinha agora. Você pega esse óculos e você leva ele assim à frente da sua boca e você sopra a lente, você entendeu? E você percebe que o óculos fica todo embaçado. Fica todo embaçado, ao ponto de você ter que pegar um paninho e limpar o óculos dessa seguinte forma, ó. Porque senão você não consegue enxergar. Fica tudo embaçado. Aí você tenta ler algo com aquele óculos embaçado. Você não consegue. Agora paremos para raciocinar. Olha só. Você sabe ler, você consegue raciocinar, você é uma pessoa inteligentíssima, você entendeu? Você, se deixar você ler um livro em uma semana,
Mas o obstáculo que não está deixando você ler naquele momento chama-se o óculos embaçado. Ele está tão embaçado que você não consegue ler. Então o que você faz? Você pega, fecha o livro e guarda. Porque se você retira o óculos, você também não consegue enxergar. Como eu não estou conseguindo enxergar aqui as letras na minha frente. Por quê? Porque eu tenho deficiência na visão. Eu tenho deficiência nas vistas. Por isso que eu uso óculos. Então o óculos, ele facilita, né? Ele me ajuda, é uma bênção divina. Mas só que embaça a lente, eu não consigo ler. Então eu tenho inteligência, eu sei ler, eu sei raciocinar, eu sei tudo nesse sentido, tá? Mas eu me vejo impossibilitado. Aí eu tento limpar o óculos, a lente, e às vezes assim eu pego um pano assim que não é apropriado, e em vez de limpar, arranha a lente. Aí eu vou ter que voltar no oftalmo, ele vai ter que receitar um novo óculos, uma nova lente. E eu vou ter que esperar eles fazer. Você entendeu só, né? Então, o corpo físico, ele acaba sendo o óculos embaçado. Quando o indivíduo é detentor de inteligência, ele sabe ler, ele sabe raciocinar, mas a lente embaçada, que é o corpo físico, ele não consegue realizar tanto como se ele estivesse sem aquela lente, sem aquele óculos, que é o corpo físico. Então, o corpo físico, ele não deixa de ser um obstáculo ao espírito, à alma, aliás, você entendeu? Então, mas isso é relativo e também é complexo. Porque tem certas almas que, de fato, elas são primitivas. Elas não possuem cultura, elas não possuem inteligência suficiente, moral adequada, elas não possuem nada, coitadinhas. Enquanto outros espíritos são, assim, outras almas já são um pouco mais evoluídas. Então, é um mesclado aqui na Terra que, como eu já disse várias vezes, não temos como apontar quem é quem. Aí você me diz assim, mas tem a ver esse assunto com o que você... A pergunta, Luiz, mas não é possível. Tem a ver sim, gente. Olha só para você ver, ó. O fenômeno a que se dá a designação de dupla vista tem alguma relação com o sonho e o sonambulismo? Olha a resposta. Tudo isso é uma só coisa. O que se chama dupla vista é ainda resultado da libertação do espírito. Não é a libertação do espírito, é a libertação da alma. Porque nestas condições aqui, o espírito ainda encontra-se reencarnado. Ele ainda encontra-se no corpo físico ligado. Você entendeu? Por isso, o que se chama dupla vista
é ainda resultado da libertação da alma. Então, a dupla vista ainda é considerado a libertação da alma, mais ainda que no estado de êxtase, mais ainda que no estado de sonambulismo. Quando a psicopatologia da Terra classifica tudo isso como transtornos neurológicos. Mas a gente respeita, né? Porque não estudaram o perispírito e neoespírito. Por isso, por não deterem conhecimento do perispírito e do espírito, é óbvio que eles têm que classificar aquilo que para eles parece inexplicável, mas à luz da doutrina dos espíritos tem explicação, né? Então olha só para você ver, tudo isso é uma só coisa. O que se chama dupla vista é ainda resultado da libertação do espírito. Então a dupla vista é uma faculdade mais avançada do que o sonambulismo, do que o estado de êxtase, né? Depois vem a dupla vista. É um desprendimento maior ainda do corpo físico. Mas isso é relativo. Isso é relativo. Agora nós temos que entender que esse desprendimento, ele ocorre através de um processo natural. É um processo natural que tanto pode ocorrer-se de acordo com o espírito mais adiantado, quanto com o espírito menos adiantado. Porque é um processo natural. Agora, aquilo que o indivíduo realiza, aquilo que ele faz, o trabalho que ele realiza durante aquele processo é que mostra se realmente ele está agindo positivamente ou negativamente. Olha só a sequência. Sem que o corpo seja adormecido. Então, olha só, sem que o corpo seja adormecido. No estado de êxtase, em determinados casos, é necessário que o estático ele necessite, em determinadas situações, né, estar adormecido. Na dupla vista, existem casos que ele não precisa estar adormecido. A dupla vista ou segunda vista é a vista da alma. Agora você viu por que eu, não vou dizer assim, retoquei, mas procurei esmiuçar, te mostrando que, como aqui está escrito, ainda é resultado da libertação do espírito. Não é a libertação do espírito, a libertação da alma. Porque olha como eles, os bons espíritos, terminam essa resposta. Sem que o corpo seja adormecido. A dupla vista ou segunda vista é a vista da alma. Então não é o corpo físico quem vê. Não é o corpo físico quem vê. A vidência, a clarividência,
não é o corpo físico que vê os espíritos, não são os olhos físicos. Porque se a pessoa portadora daquela faculdade fechar os olhos, ele vê os espíritos também da mesma forma. Isso nós vemos em muitas obras de André Luiz, na literatura espírita em geral, e num livro de Francisco de Assis, quando ele aporta-se em determinada região e que o senhor lá era cego. Mas o Senhor, ele descreveu Francisco e todos aqueles que se encontravam fisicamente junto a ele, através dessa dupla vista. Porque é a alma quem vê. Então a pessoa vidente, a pessoa com essa dupla vista, ele com os olhos fechados, ele pode ver. Então tem pessoas que me perguntam assim: Luiz, você vê os espíritos com os olhos abertos ou com os olhos fechados? Ora, com os olhos abertos, com os olhos fechados, porque não são os meus olhos quem vê. A impressão que temos, né? A impressão que temos é que só vemos os espíritos, que só vemos os acontecimentos com os olhos abertos. Mas a doutrina dos espíritos, ela nos esclarece que não. Então, olha só, a dupla vista ou segunda vista é a vista da alma. Agora, nós temos que entender, gente, que todas essas questões está relacionada ao nível de evolução aos quais todos nós nos encontramos. Você entendeu? Os espíritos puros, os espíritos perfeitos, eles não possuem estas faculdades. Isso aqui é conceito para todos nós que neste nível evolutivo nos encontramos. Esses conceitos, êxtase, sonambulismo, dupla vista, morte aparente, catalepsia, letargia, espírito sublime, espírito evoluído, puro, eles não possuem mais essas faculdades. Eles não possuem, eles não precisam mais disso. Agora, nós, no nível que nós nos encontramos, nós necessitamos de todos esses conceitos, que eu posso dizer que são conceitos da Terra. Conceitos de acordo com o nível evolutivo que nós nos encontramos. Mas quando nós evoluirmos, não teremos mais, não haverá mais necessidade mais dessas faculdades. O eu, ele evoluído, ele consegue abranger. Ele vai abranger 360 graus, limitadamente, mas não necessitando mais dessas faculdades. Faculdades as quais
não deixa de ser um atributo da alma, um atributo do espírito, porque são faculdades as quais o espírito, a alma, conquista através do processo evolutivo. Através do processo evolutivo, através do esforço, através do empenho. Então, olha só para você ver como que as coisas são interessantes. Então, nós vamos passar para o próximo vídeo.